O que a A Ilha de gente tem Páscoa. que, o que a gente tem que ter para nós é que não dá para confiar em qualquer governo, né? Temos que entender que somos controlados, infelizmente, e que esse tipo de coisa sobre principalmente nossa história, né? E o que a gente poderia ser, talvez, isso aí sempre é de uma maneira ou outra calada, né? Por governos, né? Os Moai da Ilha de Páscoa, aquelas figuras gigantescas, falam que também foi feito pelos gigantes. Aquelas construções seriam a imagem dos próprios gigantes deles construindo as próprias esculturas, porque eles eram tão grandes, só que eles eram abobados. Hum. Abobados, viviam ali naquela ilha ali, isolados. Então eles faziam estátuas baseadas no reflexo deles. Tanto é que as estátuas, elas não têm o rosto igual, é tudo diferente os rostos das estátuas. Então aqueles moais seria os próprios gigantes que tinham feito aqueles moais. Fazendo a aparência deles mesmo, né? Talvez, né? Exatamente. Uhum. Isso. Fala, Cristiana. Não, se Vamos quiser seguir já dar aqui. continuidade, a gente Vamos seguir pode aqui. Vamos abraçar, lá. que ainda tem bastante coisa ali. Vamos lá, vamos lá. As Aí, Vimanas. aí a gente já tem os Vimanas, que já é relatado pelos hindus, né, no livro Mahabharata. Eles falam abertamente, e os Vimanas, eles seriam naves espaciais, naves discos voadores. Tem vários formatos, tem vários tipos de Vimanas, né? Pode passar? Aí é o livro Mahabharata, pelo menos uma parte aí, né, que conseguiram trazer. Pode passar. Aí os tipos de Vimanas, tem uns que parecem até, são tão grandes que parecem cidades. Eles formam. Mas tem formato de disco, cilindros longos, que é o que a gente chama hoje de charuto. Tem vários tipos. Pode passar? Aí, Mandando. a gente estava até falando sobre a teoria do astronauta antigo, né? Colocado aí pelo Van Daniken, e elas batem muito com a questão da panspermia. Obviamente, falando-se um pouquinho mais à frente, mas o Van Daniken, toda essa galera que defende a tese do astronauta antigo, está bem de acordo com aquilo que a panspermia dirigida traz. Pode passar. Aí pode ir já passando, Cleiton, que essa parte aí... aí nas pinturas rupestres é interessante, porque você tem aí um registro, né, que as civilizações antigas deixaram, mostrando realmente aquilo que eles viam e que nos remonta à presença extraterrestre aqui. Eu tenho uma série de pinturas rupestres que eu coloquei aí. Pode passar, que eu acho que já está na sequência dessa daí, se não me falha a memória. Por exemplo, essa na Índia, lá em Chhattisgarh. Aí você vê aí seres com a aparência dos Greys, né, e discos voadores ali em cima. Pode passar. Essa da Austrália também é bem interessante, ó. Mostram seres completamente diferentes do que existia lá na época. Uhum. E são pinturas milenares. Pode passar. Essa daí na Sibéria, há mais de 5.000 anos, encontrada na Sibéria. Olha que interessante. Vocês sabem que os cocares dos índios, que os índios usam, aqueles cocares, aquelas penas assim, é uma simulação a luzes que eles viam nos deuses, umas luzes que saíam principalmente da cabeça. Então, para reproduzir essas luzes, eles introduziram os cocais com as penas, assim. Pode passar. Essa aí que está lá no começo, né, em Valcamonica, na Itália. Essa já é de São Tomé das Letras, conhecida como a Pedra do Disco, lá aqui no sul de Minas, São Tomé das Letras. Acho que tem uma mais perto, a próximo slide. Não, já é o Projeto Genoma. Mas ali naquela pintura ali, você vê nitidamente um disco ali no meio, uma cobra e um tucano na esquerda. Então, supostamente o indígena que pintou aí, que fez essas pinturas, ele estava relatando ali o que ele estava vendo. E esse local para cá, ou seja, de frente para essa pedra aí, é um espaço do céu assim incrível para fazer vigília. Muita gente vai para ali para fazer vigília.
é um vale ali, entendeu? E aí, muito provavelmente, ele viu esse disco passar e pintou ele ali na sequência. Pode passar agora. E às vezes a cobra ali representada, ele viu também charuto, viu alguma Sim, coisa, viu a né, cobra, nesse viu o sentido, tucano. né? Até hoje tem bastante tucano ali. Sim. Não, tem aquele senhor que eu acho que já faleceu, que morava lá em São Tomé, que ele diz que a representação da cobra é que o objeto andava no chão como uma cobra, mas que também voava como um tucano. Como é que era o nome daquele senhor? Eu não lembro o nome dele agora. Tatá Noronha? Não sei, cara. É Era o um Tatá, cara, senhorzinho o pessoal já. falava dele, né? Sim, Tatá, então, eu conheci ele quando ele era vivo, já entrevistei ele, gente boa demais. Agora, rapidinho, deixa eu falar que você falou do Mahabharata. E o Mahabharata é uma coleção de livros, como a nossa Bíblia, né? A nossa Bíblia tem 60 e poucos livros, o Mahabharata tem 90 e poucos. Eu tenho lá na minha casa, tenho o Bhagavad Gita, que é um dos livros, tem o Kama Sutra, que também é outro livro, que é uma doideira, mas tem um livro que eu não acho ele traduzido aqui para o português, que é o Vimakrika Chostra, que é literalmente tratado de aeronáutica. Como é que um livro de mais de 5.000 anos vai ter um tratado de aeronáutica? Isso é fantástico. Tem. Mas eu acho continue. que acho que tem. Até hoje, acho que são japoneses, americanos e alemães estão traduzindo a cultura hindu, né, os livros do Mahabharata. Até hoje existe esse trabalho. É muito interessante. O dia que eu achar esse Vimakrika, eu compro ele. E aí você me passa para a gente também. Cleiton, então, até agora a gente falou a respeito da parte da teoria da evolução química, falamos da presença alienígena nas culturas antigas, né, nas civilizações antigas, as construções, algumas escrituras, os Vimanas, enfim, isso daí é tipo um quebra-cabeça. Agora a gente vai passar para uma coisa que está muito próxima, mais íntima, né, nossa, que é o nosso próprio DNA. Coloca aí o slide que você estava, que quando a gente fala do genoma humano, que foi um mapeamento que fizeram para encontrar toda a decodificação, né, que nos compõe. Pode passar esse slide aí, por favor, Cleiton. Nesse estudo todo, aí a ciência esbarrou com 97% do DNA humano que não foram conseguidos serem decodificados. E aí, para eles, como eles não sabiam para que aquilo servia, eles chamaram de DNA lixo naquela época. Só que hoje a biologia, a ciência já sabe que esses DNA lixo eles têm uma função, né, principalmente... eles têm uma função e que não seriam necessariamente algo totalmente descartável. Uhum. Só que, ainda assim, não se conseguiu a decodificação deles. Pode passar. As sequências não codificadas, originalmente conhecidas como DNA lixo, foram descobertas anos atrás. Sua função, antes misteriosa, estudos mais recentes têm mostrado que não são tão inúteis quanto se pensava. Elas desempenham papéis importantes como regulação, expressão gênica, produzir o RNA funcional e até mesmo influenciar o desenvolvimento e a evolução. Tá? Então, eles descobriram essas funções, mas ainda assim não conseguiram fazer a decodificação. Pode passar. E aí vem uma série de reflexões a respeito disso tudo. Principalmente depois que eu tive um debate, uma reunião com amigos lá no sul de Minas, onde a gente começou a colocar algumas questões. Só que antes de eu falar nisso, eu vou mostrar para vocês aqui algumas teses que foram, algumas hipóteses sobre a panspermia dirigida, que ela foi levantada dentro da ciência. Tá? O experimento científico de alienígenas avançado. A hipótese da panspermia dirigida ser
experimento científico de alienígenas avançado. Essa hipótese sugere que civilizações extraterrestres altamente desenvolvidas podem ter semeado a vida na Terra como parte de um experimento para observar o desenvolvimento biológico, ecológico e cultural de um novo ecossistema. Assim, a Terra seria essencialmente um laboratório cósmico. 2. Colonização e expansão da vida. Algumas teorias defendem que espécies extraterrestres, cientes de que sua existência estaria ameaçada, poderiam ter enviado formas de vida resistentes, como micróbios ou DNA encapsulado, em direção a outros planetas habitáveis como forma de preservar sua espécie ou expandir sua presença no universo. Essa é outra hipótese. Hipótese 3. Assumindo o papel de criadores. Outra hipótese é que as civilizações avançadas possam ter assumido uma espécie de papel divino, promovendo a proliferação da vida em diferentes cantos do cosmos, moldando-a e observando seus efeitos. Isso levanta questões filosóficas sobre o propósito maior da existência e da origem da própria inteligência. 4. Acidente e não intencional. Embora a teoria da panspermia dirigida sugira intencionalidade, existe também a possibilidade de que micro-organismos tenham chegado à Terra através de equipamentos extraterrestres descartados ou naves espaciais danificadas sem nenhuma intenção deliberada. Eu acho que essa tese já cairia um pouco por terra, né, diante do que a gente já viu, e também ela só seria assim um pouco mais, digamos, mais certa do que se esses micro-organismos viessem de asteroides, né, panspermia balística, né? Eu acho que se fosse um acidente e micro-organismos extraterrestres dos próprios seres nas naves, seria mais plausível de encontrar alguma ligação com aquela que a gente já tinha aqui na sopa primordial, né? Então, aí a busca por evidências da panspermia dirigida tem gerado discussões na astrobiologia, descobertas de aminoácidos em meteoritos, micro-organismos extremófilos. Micro-organismos extremófilos são aqueles micro-organismos que sobrevivem em condições extremas. Um exemplo é aqueles que sobrevivem nas profundezas do mar, dos oceanos. É tão profundo que nem luz tem, e a pressão é gigantesca e está lá o bichinho vivo lá. Eles seriam considerados um micro-organismo extremófilo. Mas aí o que sugere aqui, no caso, é a da sobrevivência no espaço sideral, né? E aí as possíveis anomalias na origem do DNA que teria alinhamento no fascínio dessa hipótese, né? Então, vocês já viram uma experiência que o pessoal fez, que eles mandaram um balão, né? Balão meteorológico, eles colocam para subir até onde aguentar, e depois que passa de uma certa altitude, automaticamente o balão explode e ele volta. Eles fizeram um mecanismo para capturar toda a bactéria que tem lá em cima, tal. E é claro que na hora que ele veio protegido, né? E lá na atmosfera já tem um monte que dá para, já que está fora do planeta, dá para considerar que é extraterrestre, né? Células vivas, né? E que o nosso planeta não permite entrar, né? Devido à atmosfera, ela acaba protegendo a gente, né? Por isso que quando um foguete vai voltar, a frição ali, né? O contato com o ar ali faz o foguete, ou o que estiver entrando na camada, um meteoro, faz ele pegar fogo ali, melhor dizendo, né? Ô Cleiton, oi. Na hora que eu estava falando, você foi passando aí, né, os slides, mas não. Não, vamos voltar então, vamos voltar. Volta, aquilo não era. Eu achei que era para passar já, mas beleza. Ó, estávamos aqui. Então, isso daí é até legal da gente falar junto. Não, aquele primeiro mesmo. Vamos lá. Vamos ler. Desse debate que eu tive um debate, uma reunião
com alguns amigos, tinham 2 esoteristas, um biólogo, tinha mais um outro ufólogo e tinham 2 entusiastas de assuntos da paranormalidade, da paraciência, vamos dizer assim. E aí a gente conversou sobre toda essa questão, né, que eu tinha ministrado uma palestra sobre a panspermia, e aí foram levantadas algumas hipóteses. E se essa parte não codificada, chamada de DNA lixo, fosse uma junção de códigos genéticos de formas de vida extraterrestre? Então, essa foi uma das questões levantadas. Interessante. Mas agora sim, vamos passar, pode passar. E se o DNA lixo humano fosse uma formação de um tipo de cadeia elaborada por algum programador extraterrestre? Olha que interessante, né? Isso daí é tudo para a gente atiçar a nossa reflexão e a gente elaborar hipóteses. Tá? Ou 3 agora. E se a Terra é um grande laboratório e nós, humanos, fôssemos o resultado de uma tentativa, um projeto que não deu certo ou que ainda esteja em curso? A gente pode, só agora mantém aí para a gente conjecturar um pouco isso. E se a gente sobrevive nesse planeta Terra, né? Na verdade, sobrevive aqui, porque o que aparenta é que a gente realmente não é daqui. A gente tem uma oxidação por conta do ferro, então a gente oxida, a gente vai oxidando com o passar do tempo, né? A gente tem uma expectativa de vida aí, né? A gente ainda tem até um slide que eu falo mais disso, mas quer dizer, o que aparenta ser é que nós realmente somos o resultado de uma coisa que ainda não está completa. Vocês concordam? Também concordo. Também concordo, porque é como se nós fôssemos uma fazenda de formiga. Aí o observador tivesse nós melhorando a cada existência. Isso pode explicar muita coisa, como as abduções. As abduções talvez poderia ser o quê? Reativar esse cromossomo, que é essa pecinha que está faltando no nosso DNA, que talvez tenha nos diminuído, ao contrário dos deuses, talvez teria nos diminuído a nossa espécie. Talvez essa pecinha que está faltando, talvez as abduções poderia ser essa pecinha que talvez é a reprogramação do nosso DNA. Vai ter slide disso. Fala aí, Vinil. E parece que a gente não foi feito para essa gravidade, né, cara? Eu já vou bater aí os 50 anos de idade e a coluna dói, o joelho dói, parece que tudo puxa a gente para baixo. Eu tô com a minha cervical aqui. Só 50 anos. É só 50, porra. Não era para estar assim, não. Mas volta lá, Cleiton. Mas tem mais reflexão lá. Essa teoria aí de que a gente não é daqui é muito plausível, né? Minha cervical tá gritando aqui já. Estamos de passagem. Estão pagando aluguel. Pois é, cara. Que aluguel, hein? Fala, Cristiano. Volta lá que tem mais reflexão. Achei que tava na tela aqui, não tava, meu. Desculpa aí. Não, Aí, tava nessa, né? Vai, sim, pode passar. Vamos lá. Será que somos apenas parte de um grande experimento de povoamento planetário? Pode passar. Podemos cogitar a possibilidade da existência dos semeadores do universo e nós carregamos um nível genético programado para a vida nesse planeta? Sabe uma coisa também que até o Éder falando do lance de abdução? Vocês já assistiram aquele filme que é feito um clone dos milionários do mundo e eles ficam num local, acho que chama a Ilha, né? Não sei se é a Ilha. E eles acham, eles nunca viram o mundo, né? Então eles acham que eles estão que aparece lá pra eles que vai ganhar na loteria, tal. E na realidade eles estão ali de step para que se a verdadeira pessoa ali que não seja o clone, né? Que está no mundo real, precisa, por exemplo, de um rim, precisa de uma transfusão de não sei o que, enfim, precisa do coração novo. Então ele já tem o backup dele lá,
Então, se ele precisar do coração, aí essa pessoa que está lá nesse local, ela é tipo sorteada na Mega Sena, e ela vai para uma ilha tal, só que na realidade ela vai ser utilizada para o verdadeiro, né? O verdadeira pessoa. Ou seja, vamos parar para pensar que nós somos o backup desse outro planeta, dessa outra terra, dessa outra coisa, e talvez essas abduções se explicariam também o motivo de às vezes alguns seres humanos serem levados para sabe-se lá para onde, para ser utilizado, ou seja, nós somos o backup de alguém que está em outro lugar aí, né? Vai saber. Pode falar. Fala, Vini, fala. Só rapidinho, nessa ideia aí de semeadura, a gente tem que pressupor que tudo que é semeado um dia vai ser colhido. Exato. Né? Vai ter uma colheita. E tem uma parábolazinha que o senhor de terra planta trigo, chega um invejoso e joga joio, e nasce joio no meio do trigo. E aí perguntam ao senhor de terra: quer que a gente arranque o joio? Ele fala: não, porque pode danificar o trigo, porque a gente não sabe identificar qual é joio e qual é trigo. Deixa ficar maduro, e quando tiver maduro, o joio pendula, o trigo permanece em pé e o joio pendula. Entendeu? E aí sim dá para diferenciar o que é joio e o que é trigo. E aí faz a colheita e separa tudo. Foi isso aí. Perfeito. Por isso o ditado, né? Vamos separar o joio do trigo. Vamos lá, cara. Legal. Bom, pode passar aqui, Cristiano? Pode passar. Vamos lá. Teria o projeto inicial sofrido alguma interrupção? Que o plano para a humanidade era algo muito maior, mas de repente algum imprevisto aconteceu e eles tiveram que nos deixar? Essa foi outra boa reflexão colocada lá na reunião, bem interessante. Pode passar, Cleiton. E se essa grande parte não codificada, chamada de DNA lixo, tivesse alguma função grandiosa em nosso organismo? O que seríamos? Que capacidade teríamos? O Éder até comentou, né? Estaríamos numa evolução moral adequada para sermos mais do que somos atualmente? Essa é aquele ditado também, né, popular, de não dar asas a cobras, né? Porque se a gente tem uma capacidade maior do que a que a gente temos, será que a gente já não tinha destruído o planeta há muito mais tempo? Exato. Também? Com certeza. Não é? Tenha dúvida. Então, quer dizer, às vezes a gente tem essa capacidade limitada, né? Muito propositalmente, né? Por conta da nossa evolução moral ainda não nos permite ter mais. Pode passar. Considerando estas hipóteses positivas, será que estas interrupções nos teria deixado à mercê de todas as enfermidades que sofremos? Um sistema imunológico precário, uma falta de resistência a vírus, né? Toda hora a gente fica resfriado, vulnerabilidade a acidentes celulares, que é o câncer, acidentes vasculares, que são os AVCs, os derrames, há uma oxidação nos levando a uma limitação de expectativa de vida, variando entre 60 a 100 anos. Quer dizer, é um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, né, e que realmente nós estamos aí sob todos esses efeitos que eu acabei de citar aqui nesse texto. Pararam para pensar? Falaram que Noé viveu 400 anos, né? Sim, e os deuses, né, os sumérios, desculpa, os Anunnakis que os sumérios falavam, era tudo mais ou menos dos 400 para cima. Exato. Pode passar, Cleiton? Será que carregamos códigos genéticos extraterrestres em nosso DNA e que tanto nossa origem quanto nossa evolução não foi bem do jeito que estudamos na escola? Que aí essa parte aí já é quando a gente estava falando do DNA lixo, né? Aquela coisa toda, aquilo que não é decodificado, será que não é? Porque será que o fato de não ter condições de ser codificado não é porque é de origem extraterrestre? No meu livro 3, essas reflexões todas que a gente está falando aqui, está tudo muito bem inserido ali no quebra-cabeça da história, viu?
Tá bem interessante. Pode passar, Cleiton. E daqui a pouco é o lançamento do livro, hein? 10. Será que as abduções, que na sua grande maioria são com finalidades genéticas, são justamente para a criação de seres híbridos, digamos, mais aperfeiçoados? Aí, porque, Cristiano, como é que você sabe que a grande maioria das abduções são com finalidades genéticas? Isso aí, pessoal, é porque a gente, na ufologia, a gente tem, tipo, como se fosse um catálogo mesmo, onde muitas das pessoas que foram abduzidas, né, ou supostamente abduzidas, e que se ofereceram a fazer uma hipnose regressiva, nos 4 cantos do planeta Terra, tá? Em todas as pesquisas que foram levantadas, o que é reportado pelas pessoas que foram abduzidas é que elas serviram de experiência genética, tá? A grande maioria. Então, a gente pode, sim, ter uma... claro, é sempre no campo da suposição, da especulação, mas a gente pode ter isso como uma evidência muito forte de que realmente as abduções elas são com a intenção genética, e aí se a gente for ligando todos os pontos que a gente vem falando aqui no decorrer da live, a gente chega a uma suposição de que realmente algo está sendo feito, experiências estão sendo manipuladas. Podemos voltar, Cleiton, e passar. Pode passar. Uma reprogramação está sendo feita, né? Talvez. Híbridos, será que todos nós somos? Pode passar. Somos robôs biológicos, cara. Exato. Eu sou, né? Com essa placa aqui na minha perna. Você já é uma mistura, já. E o Vivinho também. Pois é, cara. Vamos para as conclusões aí. Nosso planeta teria desenvolvido as substâncias para o surgimento da vida, conforme disseram Oparin e Haldane, e depois mostradas em laboratório por Miller e Urey? Ou seja, será que as substâncias que foram desenvolvidas lá nos primórdios foram servidas, né, para base para que ocorresse a panspermia dirigida? Pode passar. Diante de tudo que vimos, seria plausível pensarmos que seres extraterrestres tivessem completado a lacuna que une os coacervados, ou seja, os aminoácidos envolvidos pela membrana hídrica, a se transformarem em uma célula complexa, viva, né? Aquela lacuna que está aí, que até hoje a ciência não explica? Pode passar. Percebemos também a clara justificativa para a evolução das espécies e o rápido surgimento de novas espécies, quando concebemos a intervenção alienígena, ou seja, a gente pode aí ter uma boa ideia daquilo que a gente viu, que a ciência mostrou, da rápida evolução, ou da falta de registro fóssil que cai por terra as teorias de Lamarck e de Darwin. Pode passar. Os enigmas das grandes construções de civilizações antigas começam, então, a serem decifrados e entendidos quando vislumbramos a possibilidade de quem realmente os arquitetou e construiu, né? Inclusive, só um adendo que eu esqueci de comentar na hora que a gente estava falando lá atrás sobre isso, tem também aqui mesmo na Bolívia a cidade de Pumapunco, que também eu acredito assim que em termos detalhistas, ela é a que oferece mais coisas que tornam completamente impossível. Que assim, eu vou subestimar a inteligência do ser humano, embora de civilizações antigas. O ser humano ele nasce com uma capacidade de inteligência. Até agora, se a gente for aí colocar aí isso que a gente acabou de ver nas reflexões, se a gente tem uma porção alienígena dentro da gente, a gente nasce, já mesmo nas civilizações antigas, a gente já tem essa capacidade de inteligência, né? Essa capacidade intelectual.
O problema, gente, não é a gente subestimar a inteligência do homem na antiguidade. O problema é as ferramentas. Não havia ferramentas para detalhes tão incríveis como a gente vê, tanto no Egito, como na Suméria, como nos Astecas, nos Incas, nos Maias. Pumapunco, que é da civilização, acho que anterior, acho que é da Tiahuanaco, né? Aquela situação toda ali no Peru. Peru era a Bolívia, antes era Alto Peru, uma coisa assim. Eram interligadas naquela época. Então, Pumapunco estava ali, naquela cultura pré-inca, né? E, gente, aquilo lá tem circunferências nas rochas só com laser que dá para fazer, entendeu? Então, quer dizer, eu estou falando de condições materiais, ferramentas, equipamentos. Eles não tinham, por mais inteligentes que fossem, eles não teriam capacidade para reproduzir sem as ferramentas propícias. Era tudo da base do martelinho e da ferramenta. O problema é o seguinte, né, cara, é que muitos dessas pessoas ali, guias turísticos e tudo mais, né, não que seria a culpa deles, mas o que é ensinado, o que é passado nas universidades para preparar essas pessoas, é dito que foi feito tudo assim, né? Com ferramentinhas, que os blocos de pirâmide também eram esculpidos na ferramentinha. Só que, pô, é chamar a gente de idiotas, né, cara? Mais uma vez, né? Porque a gente, já que foi feito assim, demonstra para mim aí, numa escala menor, que é possível fazer esse desenho, esculpir dessa maneira numa pedra tipo tal. Mostra pra mim aí. E não é mostrado, e é empurrado goela abaixo das pessoas que gostam do assunto, só para esconder o que é possível, o que é a verdade, né? Sim, e demonstra com proporcionalidade temporal, para a gente ter noção de quanto tempo daria para fazer. Também, né? E outra, mesmo o cara mostrando ali com a proporcionalidade temporal, não vai ser feito. É tipo você cortar algo, sei lá, você cortar a cabeça de alguém com a faquinha de rocambole, né, cara? Com corte preciso, não sei o quê. Então, mano, E os caras insistem, né? Os caras insistem, porque foi assim que o meu professor ensinou. Ô, bicho, pelo amor de Deus, cara. Você não tá falando mais com a galera do passado que aceitava, né? Hoje a tecnologia vai nos deixando cada vez mais questionadores dessas questões, né? Não é possível, né, cara? Não dá pra se enganar mais. Até quando, né, cara? Que nego vai querer ficar até nos anos 1980 empurrando algo que hoje, graças a Deus, à internet, é possível que esse tipo de coisa mostre-nos que é impossível fazer o que eles defendem, né? É que para a ciência atual, tudo que não tá nos moldes deles, que eles não conseguem explicar, eles descartam ou ficam zoando. Sim. Transformam em chacota. Tá? Então, mas eles que tem que ser feitos de chacota, né, cara? Porque na realidade... no molde deles, explicar, eles preferem tirar para fora ou ficar... Tudo é assim, né, cara? É tudo levado na chacota. Porém, como não podemos provar, né? Mas a gente se finge de tonto mesmo, é normal, né? A gente tenta sempre fazer assim. Fala, Vini. A Madame Helena Petrovna Blavatsky, ela diz que essas ferramentas do mundo antigo que sumiram, ela diz que existem 3 cavernas, não é caverna, foram 3 lugares no mundo que estão escondidos de toda essa tecnologia do mundo antigo. Aí ela fala que tem uma lá pelo Tibete, e os monges têm acesso, e inclusive é cheio de armadilha, porque os chineses tentam achar, então o tibetano ele não mata, né? Ele não mata uma minhoca. Então os chineses caem nessas armadilhas e eles devolvem para a fronteira da China, e aí é aquilo, né? Chegou na fronteira da China, o chinês elimina. E uma está lá no Tibete e está aberto aos monges
tibetanos. A outra está embaixo das areias do Egito e outra está na América do Sul. Ela não especifica onde na América do Sul, mas só um detalhe de Blavatsky, que ela diz isso. Para quem não sabe, a Madame Blavatsky é a mãe da teosofia, né? E aí eu teria muita coisa para falar, inclusive, sobre a sociedade vril, que está totalmente inserida nesse contexto, mas aí seria muita coisa. E nós já estamos atrasados já aqui. Vamos lá, só para a gente concluir, pessoal, que já deu 2h30. O pessoal está querendo dormir. Não, tá interessante. Já está acabando. Vamos lá. Acabando. Será que nosso DNA lixo tem uma finalidade muito mais complexa do que a biologia sugere, mas não nos foi condicionado a decifrar seu código? Vamos lá. Seria inviável pensarmos que fomos criados e desenvolvidos com limitações de forma proposital? Ou seja, aí eu coloquei essa ilustração do cara levitando, né? Ou seja, poderes telecinésicos também. Cara. Dentro desse DNA considerado lixo, né? Muitos poderes aí que os seres humanos têm guardado, né? Você já viu aquela teoria que o pessoal fala sobre o tal do cálcio, né? Na água. Cálcio não, é flúor na água, né? Flúor. Que é para calcificar a pineal, a glândula pineal. E não tem nada a ver, né? Porque se fosse somente o flúor para os dentes, não teria dentista, né? Pois é. Os dentistas morreriam de fome, né? O pessoal não teria cárie, né? Mas em grande quantidade ao longo dos anos. Sim. Fala, Vini, fala. O dentista é rapidinho. Não, fala a informação completa aí, não entendi. O flúor bota no dente é uma coisa, é rapidinho, é que nem você fazer um raio-x, aquela radiação não vai te afetar. Já afeta o médico, tem que sair de perto, porque ele está ali todo dia fazendo aquele negócio. Sim. O flúor também entra nesse caso. Ao longo de anos e anos e anos, eles colocando na água para a gente beber. Pois é, cara. E outra coisa, né, Cleiton? Para quem não sabe o que é pineal, fica na frente de uma caixa de som alto 3, 4 horas, aquele zunido no ouvido que tu fica depois, aquilo ali é o sininho da pineal, que ela fica vibrando. Pois é, cara. E outra, né? Com certeza, né? Isso em cima do que o Cristiano falou, com certeza a gente tem poderes, por exemplo, os profetas, os caras que conseguiam ver o futuro, o passado. Hoje a gente tem essa linha de tempo. Agora estamos no presente, mas talvez o ser humano tenha esse negócio que não precisa controlar o passado, o futuro, né? Não tem a linha de tempo como hoje, né? E isso também é citado no filme A Chegada, né? Que o ser humano, através daquela linguagem mostrada e falada ali para a moça, a atriz do filme, onde ela tem um contato com os alienígenas, ela consegue quebrar a barreira do tempo, vamos assim dizer, né? Fala, Cristiano. Não, é isso mesmo. E, inclusive, falou-se até dos tibetanos, né? Os tibetanos, eles têm uma capacidade mental que eles aprendem desde criança, né? Incrível. Eles têm um poder mental muito forte, né? E outra, né? Se a gente, talvez, através da nossa educação, fosse passado pra gente como utilizar tudo isso que talvez está no nosso lixo de DNA, talvez a gente talvez fôssemos mais desenvolvidos em tudo isso, mas que eles não querem por a razão que já foi falada aqui, né? Evolução moral. Vamos lá. Pode passar. E pelo visto, a experiência nunca parou. 90% das pessoas que foram supostamente abduzidas e nos trouxeram seus relatos através de hipnose falam em experiência genética, seja através da coleta de sangue, implantes ou relação sexual. Era o que a gente estava falando aí anteriormente, né? E muito pelo visto, essa experiência continua com alguns seres que nos visitam. No caso aí, os Greys, né? Que são os maiores responsáveis pelas abduções e por esse tipo de experimento. Pode passar. Portanto, podemos constatar a imensa probabilidade de que nossos vizinhos cósmicos sempre estiveram aqui, que através da panspermia dirigida podem ter semeado nossa origem
participando ativamente de todo o processo e continuaram suas pesquisas conosco até os dias atuais. Pode passar. Quem somos, de onde viemos, podemos até vislumbrar a possibilidade no horizonte, mas para onde vamos? Esse acho que é o slide final aí dessa reflexão toda aí. Aí é o livro novo. Aí a gente já pode até emendar. Vamos lá, cara, já estamos na hora já. Né? O que você quer puxar aqui, o book trailer? Já pode puxar o book trailer. Antes, deixa eu só ler aí essa parte da quarta capa. Decodificar a placa suméria é o texto de quarta capa, tá, pessoal? Decodificar a placa suméria é algo essencial para unir os pontos obscuros e encontrar a chave que abriria as portas para uma nova realidade. Diante de si, num laboratório improvisado, Bianca tem em suas mãos uma amostra de DNA que ela jamais imaginou que conseguiria. DNA alienígena. As bases para o experimento estão completas. Após fazer as análises, emocionada, ela fala erguendo as sobrancelhas. Nós acabamos de descobrir tudo. Aliás, eu acabei de vislumbrar pelo microscópio a resposta que procurávamos. A história da humanidade está prestes a mudar. É avassaladora a magnitude dessa revelação. É só o texto de quarta capa. Agora pode mandar aí o book trailer. Vamos lá. Para quem tá chegando agora, pessoal, não deixa de deixar o like aí pra gente, hein? Vamos lá. Vocês não estão ouvindo o áudio, é isso? Peraí. O pessoal tá ouvindo o áudio aí? Pessoal do chat, por favor. Som e imagem ok. Talvez não tá chegando para vocês por algum motivo aí, mas o pessoal tá ouvindo, tá? Só a música aqui. Deixa eu tentar resolver o que é aqui. Beleza. E aí? Vocês não escutaram o som, mas o pessoal escutou. Eu vi lá no YouTube. Bom, que tava falando. Vamos... Vocês querem falar alguma coisa aqui? A gente precisa já estar se encaminhando para o final. A gente vai sortear os livros. Os livros aqui para a turma aqui, né? Mostra para mim, Cristiano. Vamos então ao primeiro sorteio. Aí o Cristiano vai mostrar aqui. Deixa eu só ajeitar a tela aqui.
Livro 1 Ok. é o título da trilogia Contato OVNI. Subtítulo do livro 1, Segredos que Vêm do Céu. Uhum. Esse que vamos sortear agora? Vamos Então sortear deixa eu já esse. deixar no jeito aqui. Depois aí vem esse aqui, ó, o livro 2, Tá. Contato OVNI, Segredos em Varginha. Livro 2. E o livro 3, Segredos Revelados. Livro Vamos 3. lá então. Já tentar deixar aqui. Mostra então a capa do 1 aí, Cristiano. Deixa eu só tentar mudar a tela aqui pro pessoal ver melhor. Vamos. Aí o livro 1 seria o antes do acontecimento em Varginha, tá? Uhum. E essa trilogia é mais ou menos uma história que acontece antes, durante e depois do caso de Varginha. E aí aqui é o antes, como Sim. tudo aconteceu, aí está inserido aí Sociedade Vril, tá inserido vários elementos aí de pesquisas que eu fiz lá no sul de Minas, Uhum. muita coisa interessante, né, real, tá aqui, dentro de uma história de ficção, onde tem vários personagens, muita aventura, mistério, suspense. Vinil, já leu o livro? Então, esse é o primeiro aqui. Vamos iniciar então o nosso sorteio aqui, pessoal. Vamos lá então. Vamos ao primeiro sorteio. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar, hein? Ó, lembrando que são somente para os membros o primeiro livro. Cristiano Gonçalves. Gisele Aires Vieira. Então, Gisele, se você estiver assistindo agora ou depois, entre em contato com o nosso telefone do WhatsApp aí, né? Esse que está passando abaixo aí, ou também está na nossa descrição. Você entra em contato, você ganhou o primeiro livro, Os Segredos que Vêm do Céu, é isso, Cristiano? Sim, Segredos que Vêm do Céu. E eu preciso do endereço completo dela para enviar pelo correio. A Gisele está aí registrado, então. Vamos já tentar aqui, então, mudar e colocar para sortear novamente. Espera aí, pessoal, que tudo é ao vivo aqui, hein? Vamos lá. Livro 2, Segredos em Varginha. Aí o pano de fundo do livro 2 já é todo o acontecimento em Varginha. Uhum. O acontecimento real. Aí, quer dizer, é a história, a continuidade do livro 1, né? Com os personagens e tudo mais. E o pano de fundo é o caso Varginha mesmo. Uhum. E aí tem uma série de coisas que foram até descobertas depois, num trabalho aí dos ufólogos. Contribuíram para a minha pesquisa o Marco Aurélio Leal, o João Marcelo, que são os pesquisadores que atualmente pesquisam o caso de Varginha. Tem também o livro do Marco Antônio Petit, que também me serviu muito como material de pesquisa. Enfim, tudo trabalhado, baseado em pesquisa. Então vamos ao livro 2. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar o livro 2. Já toma a nota aí, pessoal. Depois eu vou colocar o nome dos ganhadores aqui embaixo, tá? Ó, o Henrique Feijó Júnior ganhou o livro 2 do Cristiano. Entre em contato com a gente, Henrique, para que a gente possa pegar o seu endereço, tudo certinho, para enviar para você, beleza? Beleza, tá falado. Agora o livro 3, que será... Deixa eu só preparar aqui, pessoal. O livro 3, que é o livro de lançamento, né? Esse ainda eu não tenho, mas vou ter com certeza. Eu tenho até um projeto com o Cristiano, que eu já falei para ele sobre os livros dele. E depois a gente vai voltar a acender para ver se a gente consegue colocar aí vai rolar, esse projeto para andar, né? Então, peraí, deixa eu só tirar se eu remover quem que ganhou. Então foi o Henrique, né? Feijó, aquele livro 1 tem 460 e poucas páginas. O livro 2 tem 200 e poucas e o livro 3, 300 e poucas páginas. Ó. 360. Eu já tenho os 3.
É isso aí, Vini. 363 páginas. O novo aqui. Bom, pessoal, vamos lá então sortear o Eu sou livro, meio doido. o livro Eu 3. releio meus livros. Eu tô lendo esse aqui de novo. Vamos sortear o livro 3, vamos ver quem que vai ganhar o livro Tô na 3 do página Cristiano. 33. Vamos lá. Eu tenho que terminar o segundo ainda antes de começar o terceiro. Tá certo. Eu li todos depois. Aí, ó, o Ricardo Chaves ganhou, cara. Aí, Ricardo, ganhou, hein? Ricardo Chaves. Será que é o nosso amigo lá de... É, pô, é ele mesmo. É o Ricardo de lá de São João Batista do Glória? É. Ah, tá brincando, cara. Ele comprou que 1 e 2. Esses dias ele ganhou uma camiseta também, não sei se ele chegou a receber lá, uma camiseta da nossa loja. E agora ganhou um livro também, tá com sorte, hein, meu? Pode jogar na loteria aí, que você vai ganhar, Olha que legal, Ricardo. ele não tem, falta só esse para ele completar Olha a trilogia. Aí, tá vendo? Já ganhou, cara. E o pessoal que ganhou, a pessoa que ganhou o livro 2, mas aí eu não tenho o livro 1. Eu vou lançar depois, acho que agora em abril, já em abril, eu vou lançar a campanha do combo promocional, tá? Legal. Então a pessoa vai poder, mesmo o Ricardo ele já tem o 1 e o 2, mas aí a pessoa vai poder formar o combo que ela quiser. Cristiano, eu quero o livro 1 e o livro 3. Eu quero o 1 e o 2. Eu quero o 2 e o 3. Da forma que ele quiser, ela vai poder, e obviamente o combo vai ter um preço promocional. Fala, Vini. Detalhe, não emprestem os livros do Cristiano. Os livros do Cristiano são tão bons. Quando você empresta, o outro empresta, daqui a pouco perdeu. Você já não tem mais o livro. Aconteceu isso comigo com o Contos e Mistérios. Contos de Mistério. Eu emprestei pro meu pai emprestou para um amigo e desapareceu. Eu tive Nem que comprar de novo, né? com o Cristiano. Mas entendeu? É isso aí. Valeu, Bom, pessoal, a gente agradece, né, até essas horas aí vocês estarem conosco. Cristiano, mais uma vez, passa o seu telefone aí, por gentileza, que tem muita gente que às vezes está assistindo no carro, ouvindo no carro. Passa em áudio mesmo aí de boca o teu telefone, o pessoal entrar em contato com você por causa dos livros aí. Fica à vontade. Legal. E eu espero que a live aqui tenha... não tenha chegado até vocês como uma forma de imposição. Não é isso a pretensão nossa aqui. É sim despertar reflexões para que vocês comecem a ser mais questionadores, procurem mais conhecimentos, como diz o ET Bilu, procurem conhecimento, né? Uma coisa assim. Pois é. E que vocês formulem as suas questões, as suas reflexões e decidam aí por qual caminho enveredar, tirarem as suas conclusões, né, que é sempre bom. Então é para isso, né, é para a gente sacolejar, fermentar mesmo a cabeça de vocês e colocar essas questões todas aí para isso. O meu telefone para vocês que querem adquirir o livro, tá? Tanto o livro 3, ou então já para entrar em contato comigo para eu anotar. Eu faço muito isso, hein, Cleiton? Esqueci até de mencionar. Pessoal que, Cristiano, eu vou querer, mas vou querer desde o começo. Teve até uma pessoa que falou aqui, acho que no chat, eu vou querer o livro 1 e o 2, que eu ainda não tenho. Já me passa o contato, que eu anoto, eu tenho todos anotados, e antes de eu começar a campanha, eu já falo, vou começar a campanha, já mando para essas pessoas que estão interessadas, e aí já até mando para elas a possibilidade, já mostro o banner de como adquirir. Então, quer dizer, me manda que eu já anoto para ficar ali, já serão as primeiras pessoas a receberem a divulgação. Telefone, Cristiano, WhatsApp do Cristiano, 21 98279 3693, tá? É só entrar em contato que a gente já coloca ali na relação. Tá falado. Éder, obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Valeu pelo bate-papo, né? Valeu. Obrigado. Eu que agradeço, Cleiton. Tamo junto aí. O papo hoje foi muito bom. É um assunto que eu também me interesso muito falar sobre essas civilizações antigas, né? Construções antigas. Então, para mim, é como juntar a fome e a vontade de comer, né?
Valeu pelo convite. Um abraço a todo mundo aí também, do pessoal do chat, ao Cristiano, ao Vinícius, ao Cleito, a todo mundo aí. É isso aí. Vinícius Pacheco, voz de trovão. Boa noite. Valeu, Vini. Valeu, mano. Eu nem tenho essa voz toda que tu fala, não. Só quero agradecer aí o convite e desejar uma ótima semana para todo mundo que está junto aí no chat, para vocês. E nós somos seres criadores, nós criamos a nossa realidade. Então, pensamento positivo e essa semana vai ser demais. Ô, Vinil, tu fala isso, mas eu já acordei de manhã no acampamento, incursão, que a gente já fez junto. Eu sei como é sua voz, é de manhã cedo. Eu sei. Falando no meio da noite, no meio da vigília. Fala aí, Vinil, acordou, Vinil já estava acordado. Fala, Cristiano, parecia Deus falando. Aquela voz de trovão. No meio da vigília, o cara falando. Dá um medo, cara, dá um medo. É a voz daquela irmã da Marge Simpson, né? Da fumante. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Torne-se membro do canal. Fala, Cristiano. Não, é que eu não agradeci. Fica à vontade. Considerações finais, Cristiano. Sim, Cleiton, considerações finais. Cleiton, muito obrigado pelo espaço mais uma vez, cara. Obrigado de coração. Pessoal do chat que acompanhou até agora, eu sei que foi uma live diferente, né? Mas eu espero que, poxa, a gente tenha conseguido aí o objetivo de passar essas reflexões. Éder, que bom, cara, que você gostou do assunto e gosta. Adoro, cara. Que bom, cara. Fico muito feliz. Vinil também, Cleiton. Sempre, obrigado, sempre. Cleiton. Mas, assim, o meu agradecimento a você, Cleiton, é triplicado, porque você moldou, você fez um programa hoje, uma live sua hoje, um pouco diferente do normal, para me permitir passar essa reflexão e o lançamento do meu livro. Então, eu não tenho nem palavras para te agradecer, meu irmão. Que isso, cara, muito obrigado, imagina. de coração, e a todos. É isso, pessoal. A gente tá aqui para um ajudar o outro, né? A gente sempre fala que nós não somos donos da verdade. Simplesmente a gente quer estimular, né, as pessoas que nos assistem aqui a ter um bom final de domingo, né? E raciocinar um pouco, né, sobre esses mistérios que dia após dia a gente vai atrás e sempre vai conversar e estimular outras pessoas, assim como nós, a pensarem fora da caixinha, né? Então eu falo para vocês, se vocês puderem se tornarem membros do canal ou ajudarem de diferentes formas, inclusive via Pix, pix@brasilufo.com, é uma forma de você também contribuir aqui para que o canal continue trazendo informações e o bate-papo descontraído para você no domingo à noite e nos conteúdos do Brasil UFO. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e a gente se vê na semana que vem em mais um Brasil UFO Talks. Até lá. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Podcast Brasil UFO. Convido você a ser um apoiador do nosso trabalho. É só acessar apoia.se/Brasil UFO, lembrando que o Brasil é a escrita internacional, a escrita com Z.